Nós estamos começando uma nova série de mensagens hoje. Eu convido você a não perder nenhuma delas, porque com certeza o Senhor vai ministrar, vai falar a cada uma delas um ensinamento novo, uma renovação na sua vida, o Senhor está preparando. E eu quero conversar com você sobre os começos. Tudo tem um começo. Por exemplo, 14 de julho de 1789. Nós temos um começo extraordinário, que é o resultado da nossa maneira de pensar hoje, a nossa maneira de relacionar, a nossa maneira de fazer política, a nossa maneira básica da sociedade se estabelecer. Quando aconteceu esse começo extraordinário que trouxe um novo conceito de sociedade moderna, no dia da Revolução Francesa. Você já estudou isso no livro de história? Tem um marco impressionante. Nós pensamos, nós nos socializamos, nós construímos uma visão de mundo baseado nesse evento de centenas de anos atrás. Um começo extraordinário para o mundo ocidental. Mas também teve um começo que aconteceu em 15 de abril de 1955. Extraordinário. Mudou os nossos hábitos alimentares. Mudou a nossa forma de compreender a nossa própria nutrição. Nessa data, você aprendeu um termo que antes não existia no vocabulário da sociedade moderna e nunca visitou a sociedade humana, o termo fast food, porque foi aí que surgiu um começo maravilhoso para os amantes de hambúrguer e batata frita, que foi o começo do McDonald's. Mas também aconteceu no dia 1º de abril de 1975, ou 76, perdão, 76, surgiu algo que revolucionou a nossa maneira de comunicação. Tudo tem um começo da nossa maneira de sociedade, da nossa maneira de alimentar, a nossa maneira de se comunicar. E houve o surgimento de uma das empresas maiores do mundo, que elevou o nível de tecnologia e trouxe para nós formas de interagir como nunca antes. Talvez você seja um desses, que é um amante dos produtos da Apple. E você tem o iPod, aí você tem tu podes, o ele pode, só você que não pode às vezes por causa do orçamento. Mas a verdade é que isso revolucionou a nossa forma de se comunicar. A tecnologia da informação trouxe um upgrade através do surgimento dessa empresa. E teve um acontecimento que eu acredito seja dos mais extraordinários. 2 de julho de 2005. Eu acredito que a maioria de vocês aqui conheça, sabe do que eu estou falando, sabe do que se trata esse movimento. Esse acontecimento repartiu a história humana em antes e depois dele. Esse acontecimento mudou o planeta. Foi um evento extraordinário que saiu nas principais manchetes ao redor do planeta. 2 de julho de 2005 foi o dia que eu casei com essa moça bonita aí, olha só. Foi um começo extraordinário. Obrigado, seu Edson. Seu Edson é um cara muito carinhoso, ele sempre está aplaudindo a gente. Obrigado, seu Edson, é uma benção. Aí o pessoal está falando, mas quem que é aquele? É o ex-marido dela. Eu sou... Está brincando, está brincando. Sou eu mesmo, queridos. Pois é, o pessoal não imagina que eu já tive a aparência de Anakin. O pessoal sempre acha que eu sou o Bussunda, o Shrek, mas eu já fui um dia de Anakin, que os mais antigos sabem o que eu estou dizendo. Mas eu casei em 2005 e foi um acontecimento extraordinário, maravilhoso, que mudou o rumo da minha vida, que me trouxe filhos maravilhosos, me trouxe até onde estou hoje, e eu sou grato a Deus por ter conhecido a minha esposa e ter começado. Não, o senhor Edson está muito animado, pode sentar, por gentileza, aí já é demais também, né? O senhor Edson se empolgou agora. Mas esse acontecimento, eu posso chamar de acontecimentos memoráveis. E todos nós temos algum movimento na nossa vida que a gente pode chamar começo memorável. Pode ter sido aquela faculdade que você passou, pode ser o casamento que você teve, pode ser o emprego dos sonhos que chegou a você. Todos nós temos em algum momento começos memoráveis para a gente se lembrar. Mas e os começos lamentáveis? Que muitas vezes a gente não fala, que muitas vezes a gente dribla. Porque dá a impressão, quando a gente vai falando sobre as coisas boas, e eu chego até aqui em 2005 com o meu casamento, como se a minha vida fosse um conto de fadas. Mas você não tem ideia do que aconteceu antes de agosto de 1999. Você não tem ideia do que essa data, antes dela, produziu na minha vida. Porque antes dessa data, eu não tenho o que me orgulhar.
Eu não tenho um começo memorável, como muitas pessoas podem imaginar. Podem imaginar uma vida perfeita, ou podem imaginar uma pessoa sem erros de percurso. Porque até essa data, este que fala com vocês hoje, que ainda na época era um jovem, estava no fundo do poço. Uma pessoa que conseguiu quebrar todas as leis de Deus. Uma pessoa que conseguiu desagradar a Deus em todos os seus princípios. Um inimigo de Deus completamente assumido. Aí você pode estar olhando para mim com o olho arregalado, dizendo, uau, essa história do pastor eu não conhecia. Mas você vai saber no final, e eu vou poder contar isso para você. Mas antes de contar, eu quero contar a história de alguém que tem começos lamentáveis, mas recomeços memoráveis. Porque tudo tem um começo. Tudo que tem um começo, pode também ter um recomeço. E não importa como começou, se muito bem ou se muito mal. Se você chegou aqui contabilizando as bênçãos, ou simplesmente catando os cacos das maldições que você colecionou na caminhada. Tudo que tem um começo, pode também ter um recomeço. Não importa se você chegou aqui um completo bem-sucedido, ou uma completa fracassada. Não importa qual é o contexto da sua história, pois tudo que tem um começo, pode ter um recomeço. E nesse caso, se é lamentável, se é um começo deplorável, pode ter a chance de ser um recomeço memorável. Para isso eu quero contar uma história da Bíblia, maravilhosa, que mostra a história de alguém que começou muito mal, e chegou, como eu, ao fundo do poço da existência, quebrando todas as regras e se tornando uma inimiga no seu comportamento de Deus. Quer ver? O nome dela, Raabe. E o texto está em Josué, capítulo número 2, e o texto diz assim. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhe disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Bom, você conhece a história, Moisés estava morto, Josué tinha agora que entrar na terra prometida, e aí agora ele precisava, de alguma maneira, enviar os espias à frente, e estava preparando todo o cenário para isso acontecer. Perdão, Moisés não estava morto, ele envia os espias na frente, e aí está Josué e Caleb que vão, é o Josué que está sendo enviado na casa, né? E lá vão os espias e ficam na casa de Raabe. Quem é essa mulher? Uma prostituta. Aí você fica imaginando assim, mas como assim, pastor? Uma prostituta? Será que esses espias foram lá para ter uma noite de prazer? Será que esses espias ali vão fazer alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade, quem é que poderia receber 2 espias? Quem é que poderia receber essas pessoas ali? Sabe quem é? Uma prostituta. Porque todas as outras portas estariam fechadas a estrangeiros. Se alguém bate na porta e fala assim, ei, estou chegando aqui nessa cidade, certamente estaria fechadas as portas. Mas uma prostituta certamente acolheria. Quando esses 2 espias, que nós não sabemos o nome, batem a porta, nós simplesmente imaginamos que a Raabe disse, opa, temos cliente para essa noite. Por isso que ela recebe. Ela não recebe porque recebeu um anjo em casa, porque recebeu um aviso. Ela era uma prostituta. Uma mulher que começou muito mal na sua carreira. Como outros exemplos bíblicos que nós vemos, e que se tornaram pessoas que tiveram a oportunidade de recomeçar. E a história continua. Raabe os recebe dentro da sua casa, e quando ela os recebe, ela descobre de onde eles vêm. E sabe o que acontece nesse movimento? Ela reconhece o Deus desses espias e diz, nós temos ouvido falar desse Deus poderoso de vocês, Ele tem feito coisas extraordinárias, e eu quero pedir que vocês tenham misericórdia da minha vida. Ou seja, ela começou agora a manifestar o seu interesse em respeito àquele Deus que aqueles 2 espias carregavam. E olha o que o texto diz, continuando a narrativa, no versículo agora de número 10, se eu não me engano, 12. Portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Jurem que me livrarão da morte. Ela reconhece o poder de Deus, ela se converte nesse momento a esse Deus e diz, em nome desse Deus que vocês servem e que eu tenho ouvido, eu quero fazer uma aliança com vocês. Ela não se deitou com eles, ela não teve clientes aquela noite,
ela teve uma conversão ao Deus de Israel. Ela teve uma experiência de entrega e de aliança ao Deus verdadeiro. E então os espias fazem um acordo com ela e dizem: se você nos poupar a vida, nós estamos em aliança com você sim. E ela faz isso. Quando o rei fica sabendo que existiam 2 espias rondando aquela cidade, ele envia mensageiros a Raabe e ela os esconde no alto da casa. E quando os chefes do rei chegam, está ali eles escondidos e a Raabe diz: não tem ninguém aqui, está tudo certo. Eles saíram correndo pelo fundo. Se vocês correrem rápido, vocês os alcançarão. E então o que acontece? Raabe os tira e faz novamente a pergunta: vocês vão me poupar? Vocês vão guardar a minha casa? Porque eu sei agora quem é esse Deus que vocês servem. Eu só ouvia de falar, mas agora eu estou vendo aqui os homens que representam esse Deus. E olha o que eles respondem a Raabe nos últimos versículos: se quando entrarmos nessa guerra com o nosso exército, você não tiver amarrado esse cordão escarlate, um cordão vermelho, na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua vida, e nós seremos inocentes. O acordo é o seguinte: Raabe, você se encontra com Deus de Israel, você acolhe bondosamente os espias respondem a essa sua bondade, mas você precisa ser fiel. Coloque um cordão vermelho na janela pela qual nós descemos escondidamente. E quando nós viermos com o exército, a gente vai avisar: ataquem a todos, mas aquela casa que tiver um cordão vermelho, vocês não podem atacar, eles serão poupados. Traga todas as pessoas que você quiser para dentro da casa onde tiver o fio escarlate, e eles serão poupados, mas se alguém estiver fora, nós não somos responsáveis. E se a gente chegar aqui e o fio escarlate não estiver na janela, nós também não seremos responsáveis pela vida de ninguém. Bom, o restante da história depois você pode ler na sua Bíblia e você vai ver que coisa extraordinária acontece, a família toda de Raabe sendo poupada. Um começo lamentável que trouxe um recomeço memorável. Que começo é esse? É o começo de quem não conhece Deus. É o começo de quem negligencia a palavra de Deus. Se você olhar para Raabe, uma mulher que estava acostumada a se deitar com vários homens, à medida que ganhava dinheiro com o seu próprio corpo, você pode criar até um asco, uma ojeriza. Você pode até repreendê-la e pode julgá-la. Mas quantos de nós não somos também prostitutos? Quantos de nós também não somos prostitutas? Porque não precisa deitar com alguém na cama que não seja seu marido para ser um prostituto. A palavra de Deus nos diz que se nós tivermos um outro Deus que esteja à frente do nosso Deus, nós já nos prostituímos pela idolatria. Quem somos nós para falarmos de Raabe quando o nosso coração está cheio de ídolos? Se a nossa vida estiver longe de Jesus, nós somos completos inimigos de Deus. Você não precisa matar, você não precisa roubar, você não precisa se embriagar para ser um completo inimigo de Deus. Basta você viver longe dos caminhos dele. Basta você negar a presença do Salvador e Messias Jesus Cristo. E você vai ser contabilizado entre aqueles que em Romanos capítulo 5 são chamados de inimigos de Deus. Eu pergunto para você, quem são os inimigos de Deus? O pedófilo? O criminoso? O traficante? O corrupto? A prostituta? Quem são os inimigos de Deus? Os vantagistas? Os mentirosos? Quem são os inimigos de Deus? Os inimigos de Deus são todos aqueles que não confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que eu disse para você que antes de 1999, esse aqui que fala com vocês, chegou ao fundo do poço. Eu quebrei todas as regras que poderiam ser quebradas diante de Deus. Em mim não havia justiça alguma, só havia sujeira, e eu era contabilizado entre os inimigos de Deus. Eu nunca fumei, eu nunca me embriaguei, eu nunca experimentei uma droga, eu nunca deitei na cama antes do casamento com uma outra mulher, eu nunca tive uma vida desviada, eu nunca tive uma vida de louco aí pelo mundo, eu nunca fui numa balada até os meus 16 anos, mas eu posso garantir para você que mesmo sendo assim, eu era um completo perdido, sujo, maltrapilho, perdido, porque não havia mérito algum em mim que pudesse chamar a atenção de Deus. Por isso talvez a gente chegue aqui na igreja e ache santo demais.
ou se acha bom demais, julgador demais. Só que se a nossa vida não estiver em Cristo, se a nossa vida não estiver guardada nele, nós somos completos mendigos espirituais. Estamos ainda no nível da mendicância. Podemos ter nobreza, podemos ter justiça própria, podemos ter méritos pessoais, mas diante de Deus ainda somos inimigos, quebradores de leis e quebradores de regras, porque Paulo disse: se alguém tropeça numa lei, é refém de todas as demais. Só Cristo, que cumpriu toda a lei, é capaz de morar no nosso coração e nos justificar, para que nós sejamos feitos justiça de Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,19. Aquele que não pecou, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, eu posso garantir que essa noite todos nós temos começos deploráveis. Todos nós temos algum começo lamentável, do qual nós não nos orgulhamos. O problema é que alguns de nós não tivemos ainda a oportunidade de recomeçar. Eu tenho começos lamentáveis, que antes de 1999 não me orgulho, apesar de não ter quebrado as grandes regras sociais e morais, mas não me orgulho de ter sido uma pessoa que não conhecia Deus, que tinha ídolos no meu coração, e que era inimigo de Deus, apesar de confiar na minha justiça própria. Mas o problema é que se eu não tivesse passado pelo que eu passei em 1999, até hoje eu teria um começo lamentável. O que faz um recomeço memorável hoje, para testemunhar na sua vida, daqui a pouquinho eu conto para você. Mas antes eu queria perguntar para você: você tem um começo lamentável para contabilizar na sua vida? Você já ressignificou isso no seu coração? Você já teve a oportunidade de reescrever a sua história? Você já teve a oportunidade de rever os seus conceitos em Cristo? Já teve a oportunidade de passar pela vida em Deus e ter a oportunidade de dizer: eu não preciso ser refém do meu passado, não é porque eu comecei mal. Raabe começou como prostituta. E talvez você esteja aqui me ouvindo hoje, começou como um bêbado, como um promíscuo, um pornógrafo. Quem sabe aqui começou como uma pessoa que já deitou em várias camas e não se orgulha disso, mas ainda não resolveu essa situação também. Talvez esteja falando aqui a pessoas que têm vícios de internet, pessoas que têm vícios de jogos, que têm começos deploráveis, que não soube administrar o seu ganho financeiro, se tornaram gananciosas, soberbas, corruptas. Talvez esteja falando, talvez não, certamente estou falando a pessoas que tiveram imoralidades, comportamentos grosseiros, nojentos, o qual não se orgulha. Mas a minha questão com você não é se você fez isso, a questão é se você teve a oportunidade de recomeçar. Porque uma coisa é você ter um passado de qual não se orgulhar, outra coisa é você ter um presente para recomeçar em Cristo. O problema não é ter o passado, o problema é quando esse presente não foi retomado numa perspectiva que pode ser diferente. Quantas pessoas aqui essa noite que ouvem-me nesse lugar, ou me ouvem onde essa mensagem chegar, que tem uma história da qual não se orgulha, com começos lamentáveis, no casamento, pisou na bola, tropeçou, falhou, errou, comprometeu a vida, a família, os filhos, está pagando preço por isso. Quanta gente que tem começos deploráveis na sua vida pessoal, corrompeu sua integridade, perdeu a sua moralidade, perdeu a sua identidade. Quanta gente estereotipada, chamada de um mentiroso da família, o galinha. Quanta gente rotulada aqui como Raabe era, uma prostituta que recebeu os espias, até aqui ela é chamada assim. Quem era essa mulher? Raabe. Qual era a função dela? Ser prostituta. Você percebeu que a função estava compartilhada com quem ela era? E muitos de nós aqui essa noite estamos reféns disso. Gente que é chamado de fulano, o mentiroso, Beltrano, o traidor, fulana, a amante, fulano, o corrupto, fulana, a mentirosa, fulana, a fofoqueira, fulano, o gastador, fulana, a nó cego. Você está percebendo? Quanta gente está estereotipada, rotulada, marcada por um passado que não dá trégua. A questão não é se você tem um passado lamentável, um começo do qual você não se orgulha. A pergunta é se você consegue ressignificar com um recomeço memorável. Será que é possível isso? Eu pergunto, será que é possível, apesar da nossa história, apesar dos nossos erros, apesar do fundo do poço que nós chegamos, é possível a gente retomar a vida? Vamos olhar um pouquinho para a história de Raabe antes. Você conhece a genealogia de Jesus? Gente,
Genealogia é coisa séria para judeu. Não é igual ao brasileiro. Por exemplo, eu sei quem é meu avô, mas não sei quem é meu tataravô, e não sei quem é meu tataravô. Os brasileiros não têm costume de ser fiéis à sua árvore genealógica. O judeu não é assim. Eles sabem, tintim por tintim, repetir até a 50ª geração atrás deles, com facilidade. A minha avó era Beltrano, a minha bisavó, a minha tataravó, e eles vão embora. Genealogia é coisa séria para judeu. Por isso que tem um livro na Bíblia que muitas vezes você não lê, chamado Livro das Crônicas, ou Livro de Números, que mostra a genealogia pura. Para eles, genealogia é coisa séria, porque mostra a identidade do povo de Israel. E mais do que a genealogia ser séria, você imagina a genealogia de Jesus. O homem que mudou a história, o Filho de Deus. E a genealogia de Jesus começa assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, aí você conhece a história, né? Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Para aí. Está indo bem, nós estamos chegando lá do começo. A genealogia de Mateus, ele pega a partir de Abraão. E ele vai dizendo como que se configura a linhagem judaica que vai dar origem ao Messias. O propósito de Mateus é falar para judeus. Ele é um evangelista que escreve para judeus. E ele quer legitimar de que Cristo tem a linhagem judaica. Então ele começa lá em Abraão. Ninguém em sã consciência faria o que ele fez. Dá uma olhada no versículo seguinte. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E até o cego Bartimeu grita no caminho quando Jesus passa por ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é chamado de filho de Davi por causa da linhagem judaica messiânica. Raabe, a prostituta, teve a condição de reescrever uma história de passado tenebrosa. Eu poderia chamar de uma história necrosada, de prostituição, de mentira, de engano. E entrou para o hall da fama da genealogia de Jesus. Querido, se Raabe teve a oportunidade de fazer isso, quanto mais você. Quanto mais nós podemos ter, de alguma maneira, o privilégio de reescrever a nossa história. Raabe é contada entre os descendentes de Jesus, uma prostituta que recebeu os espias e se converteu ao Deus de Israel. Ela recebeu a Deus e naquele momento ela entra na genealogia de Jesus. O que eu estou querendo dizer para você é que você pode ter chegado onde quer que você chegou, mas ali não é o fim. Você pode reescrever, pode mudar, sua trajetória pode ser diferente. Sua genealogia pode ser diferente. Traduzindo, irmãos, se a gente fosse ser fiel e literal, o cego Bartimeu no meio do caminho poderia ter chamado: Jesus, tataraneto de Raabe, tem misericórdia de mim. Já pensou nisso? Já pensaram, pastores? Teologicamente falando, que absurdo. Jesus, tataraneto da prostituta Raabe, tem misericórdia de mim. Tem uma prostituta na genealogia de Jesus, sabe para mostrar o quê? Que não existe começo que Deus não pode transformar, não existe história que Ele não possa resgatar, não exista passado que Ele não possa redimir, não exista fundo do poço que Ele não possa resgatar. Pare de viver refém dos seus vícios, pare de viver refém do seu passado, pare de dizer que a sua vida é assim, que a sua história é assim, colecionando as maldições da sua vida, dizendo: a minha vida é amaldiçoada mesmo. Não, você não pode viver assim e nem precisa. O Deus que restaura histórias está aqui essa noite para restaurar a sua. Eu não sei aonde você foi, eu não sei o quanto você se sujou, eu não sei o quanto você se sente indigna aqui essa noite. Às vezes aquela sensação de sujeira no próprio corpo, outros com sujeira dentro da alma, sentindo sujo por dentro, porque você sabe o que você fez, você sabe o que você anda vivendo, e você sabe os custos que isso tem trazido na sua vida. Mas eu quero dizer, não acaba aqui. Recomeço é a oportunidade de você voltar, é a oportunidade de você reconstruir. Raabe teve essa oportunidade e ela não jogou fora. Sabe o que ela fez? Ela colocou um fio escarlate na janela e ela disse para todo mundo: aqui
tem a presença da aliança. O fio escarlate era a aliança entre os espias e Raabe. Mas você sabe o que escarlate significa na Bíblia? O sangue de Jesus. Enquanto você não colocar o sangue de Jesus na sua vida, o exército inimigo vai pisotear você. Você pode tentar fazer de tudo. Um pouquinho mais moral, talvez controlar alguns hábitos ruins, comportamentos compulsivos, tratar a sua obsessão por algumas coisas, a sua impulsividade. Você pode até tentar fazer terapia com as suas taras e fantasias. Mas enquanto Jesus não entrar na sua história e não rasgar o seu coração com o fio carmesim da presença dele, você ainda continua sendo refém do exército inimigo. Só quando Jesus vem, só quando há uma aliança verdadeira com ele, o nosso escrito de dívida com o diabo é apagado. Lá em Colossenses capítulo 1, diz que ele, Jesus, versículo de número 13, ele, Jesus, ele rasgou todo escrito de dívida contra nós, cravando na cruz com o seu sangue poderoso. Então você e eu, para começarmos, só podemos recomeçar com Jesus. Para recomeçar a sua vida, é Jesus, é com Ele, é com essa pessoa, é com essa presença, é com esse sangue que você pode começar e recomeçar a reescrever a sua história. Você não precisa ser refém do seu passado. Você não precisa ser uma Raabe prostituta. Você pode ser a Raabe da genealogia. Depende da escolha. Depende da decisão. Por quê? Raabe assume o risco, Raabe tem a atitude e Raabe reescreve a sua história. Assumiu o risco, irmãos. Receber espia em casa era colocar o seu pescoço a prêmio. Você acha que ela sairia poupada se as pessoas da sua comunidade soubessem que ela recebeu os inimigos na própria casa e escondeu? Tem que assumir risco, irmão. Tem que chegar lá e falar para os seus amigos, é o seguinte, a partir de hoje, não mais. Vocês podem me cancelar, vocês podem dizer que eu não sou legal, que eu não sou bem-vindo. Eu não estou me lixando para isso, eu assumo o risco de ser cancelado por vocês e de não ter os meus amigos da balada ou da bebedeira. Mas agora eu assumi um compromisso com o fio escarlate, eu assumi um compromisso de andar com Jesus. Agora eu vou voltar terça-feira que vem, eu vou fazer a minha campanha, eu vou mudar a minha vida, eu vou reescrever a minha história, custe o que custar. Está disposto a assumir o risco? Assumir o risco de voltar para a empresa e desfazer os negócios iníquos, de organizar sua vida em torno de coisas transparentes, coerentes, abençoadoras. Tem que assumir o risco, irmãos. Andar com Jesus é assumir riscos também, é acolher Jesus, é acolher riscos no nosso coração. Pode ser. Você jovem que está aqui, você assume o risco de olhar para o seu namorado, que só quer te tocar, que só quer te abusar, que só quer consumir o seu prazer e o seu corpo. Você tem coragem de falar, hoje não, ou melhor, hoje não, de hoje em diante não. Você tem coragem de fazer isso e até perder o seu namoro? Tem que assumir riscos. Você tem coragem de chegar na sua casa e falar, não vai ser assim para os seus filhos? E perder talvez aquela admiração por ser aquele que diz tudo, pode, faz, acontece. Eu não estou nem aí? Você tem coragem de assumir uma posição com Jesus e dizer, pode ser que isso me custe a vida, mas vai valer a pena, porque eu sei quem eu estou seguindo. Raabe assume o risco, e assume o risco com uma atitude, de colocar o fio carmesim. O que eu estou dizendo para você não é ser presbiteriano. O que eu estou dizendo para você não é voltar terça-feira que vem e falar, agora eu estou indo na terça da esperança, eu sou crente da terça. O que eu estou dizendo para você é que se você colocar Jesus como selo da sua vida, essa é a atitude que vai trazer o recomeço na sua história. Jesus. Este é o selo da nova aliança na sua vida. O seu passado não te condena mais, porque aquele que está em Cristo, com certeza pode viver muito mais. E o melhor, e pode reescrever, e pode recomeçar a sua história. Quero perguntar para você aqui antes de encerrar. O que você precisa recomeçar na sua vida? O que você veio carregando? Esse é o lugar para isso. A gente não está te julgando. Eu não estou dizendo que você é a pior das pessoas. Eu só estou dizendo que você tem a chance de recomeçar e não precisa ficar escrava de um começo lamentável. Eu não estou te julgando. Eu já estive lá. E por vezes ainda passo lá. Porque é a vida de pecado que está nos cercando. Mas sabe o que acontece? Talvez a diferença entre aqueles que recomeçam e aqueles que vivem só no começo está na sua atitude, na sua falta de decisão de andar com Jesus. Eu quero convidar você a isso. E aí?
Você tem coragem de assumir um compromisso com Jesus e colocar o fio escarlate na sua casa? Porque olha o que acontece, queridos. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é profético. Deixa eu olhar aqui. Volta para mim, por gentileza. Isso. Raabe, Boaz, Ruth, Obed, meu Deus! A atitude de uma mulher mudou a geração inteira após ela. A sua atitude pode mudar a sua geração. Talvez você luta com vícios internos que foram relegados pelos seus pais, que ensinaram você esse comportamento abusivo, violento, intolerante, obsessivo, ganancioso, individualista, impulsivo, vicioso. Talvez você está lidando com um vício na sua vida que você recebeu da geração anterior. Seu avô bebeu, seu pai bebeu, e aí está a cachaça, a bebida, o tempo todo ao redor de você. Fulano se prostituiu, seu pai se prostituiu, e está aí você lutando com isso. Já imaginou se Jesus entrar na sua vida hoje, como será seu filho? Ele não vai precisar lutar com isso. Ele não vai precisar lutar com a mentira, com o engano, com o vício, com as distorções, com as deformidades, porque você vai trazer ele para a genealogia de Jesus, amém? Você vai trazer sua casa para a genealogia de Jesus, vai parar de viver de maldição em maldição, e vai dizer: ei, a minha casa tem um fio escarlate, todos estão reunidos aqui, o diabo não pode tocá-los, e a partir de hoje, eles vivem debaixo da genealogia de Jesus. Eu sirvo a Jesus, meus filhos servem a Jesus, meus netos servem a Jesus, e assim a vida vai acontecendo, para que a glória de Deus vai se manifestando na sua casa até que Ele venha. Irmãos, quantos de nós queremos isso aqui? Levante a mão só para saber se você quer. Viver com Jesus, trazer a sua casa, a sua geração, sua família não precisa sofrer os danos de um passado deplorável. Sua família pode viver as bênçãos de um recomeço memorável, para ser contado e recontado. Meu pai era, mas o meu pai, minha mãe foi, mas a minha mãe. Que coisa linda quando nós podemos recomeçar. Porque se Raabe acolheu os espias na sua casa e entrou para ser da genealogia de Jesus, eu fico olhando para cada rostinho aqui. Se isso teve poder lá atrás, se ela acolheu espias e entrou para a genealogia de Jesus, eu fico imaginando você. Se você escolher e aceitar Jesus hoje na sua vida, como é que vai ser a sua história daqui para frente, hein? Você viu? Como é que vai ser a sua vida? Como é que vai ser seu casamento? Como é que vai ser seu trabalho? Como é que vai ser seu propósito? Como é que vai ser seu sentido de existência? Como é que vai ser as suas lutas pessoais? Como é que vai ser a partir de hoje? Eu fico olhando para cada rostinho e fico imaginando profetas de Deus na sua casa, profetisas de Deus no seu lar, homens apóstolos da vida que vão dizer: Senhor Jesus, brilha na minha vida. Mulheres que vão ser mestres do ensino, da educação na palavra de Deus. Irmãos, eu fico vendo aqui o que pode acontecer se você receber Jesus na sua vida. Porque foi o que aconteceu em agosto de 1995 na minha vida. Eu fechei o livro de Apocalipse pela primeira vez que eu li a Bíblia na minha vida. O Novo Testamento, para ser mais preciso. De um cara que passou na Samaria e me encontrou lá perdido com um cântaro na cabeça. Ele me deu uma Bíblia e eu li Mateus, Marcos, Lucas. E quando eu fechei em Apocalipse, eu descobri que eu podia ter um recomeço memorável. E hoje, quando eu olho para a minha vida, para a minha história, eu vejo as bênçãos de Deus correndo atrás de mim, porque Jesus é o fio escarlate do meu coração. Eu não sou melhor que você, eu não sou mais bonzinho, eu não sou mais santo. Depois você conversa com a minha esposa no final do culto e ela vai contar para você. O Denis não é fácil, gente. Os pastores estão aqui também, meus amigos mais próximos, também conhecem as minhas particularidades. O Denis não é fácil. Mas eu posso olhar e dizer: as bênçãos de Deus estão correndo atrás da minha vida, porque o Salmo 23 diz: certamente bondade e fidelidade me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Elas estão me acompanhando, elas me perseguem. Sabia que eu não posso ser pai pelas vias naturais? Há uma infertilidade maldita na minha família. Todos os homens pelo lado da minha mãe não podem ter filhos. E você viu Ana Luísa e o Heitor correndo por aí? São 2 filhos biológicos, naturais, abençoadíssimos, fruto de um milagre de Deus. Porque um dia eu coloquei o fio escarlate e a minha geração veio fluindo após disso. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor que alcançou a minha vida vai alcançar meus filhos. E o ventre da minha filha será frutífero.
E o meu filho também será frutífero. Eu verei os filhos dos meus filhos até que o Senhor Jesus venha. Sabe por quê? Uma atitude. Colocar Jesus. E eu convido você a colocar Jesus na sua vida, a chamá-lo. Porque a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não tem mais condenação, não tem mais passado deplorável nem lamentável. Eis que tudo se fez novo. Eu vou perguntar de novo, eis que tudo se fez novo. Você quer recomeçar essa noite? Amém? Vamos lá então, fique em pé por gentileza, o Ministério de Louvor virá aqui à frente. E eu quero convidar você, que quer começar uma campanha de oração. Você vai vir aqui e vai começar hoje a sua primeira campanha. Nós vamos orar com você. Não tem nada místico, não tem nada, não precisa se constranger. Mas hoje você vai dizer, eu quero começar algo em Deus na minha vida. Sua primeira campanha, tá? Os demais já fizeram. E semana que vem a gente continua orando por você. Mas agora, nesse final, eu queria orar por você que vai começar a sua campanha. Enquanto nós cantamos esse louvor, eu vou pedir para os pastores ficarem aqui à frente. Você que vai começar a sua campanha de oração. Hoje é a primeira, tá? Semana que vem é a segunda, depois a terceira. E você vai trazendo os amigos e a gente vai recomeçando todos juntos. Enquanto nós cantamos essa canção, vem aqui, receba a sua oração, volte para o seu lugar e volte a semana que vem para o seu segundo momento de campanha. Enquanto cantamos, pode vir à frente você que vai começar a sua campanha de oração.